Estamos chegando com mais um Entre Linhas, junto com o João Bandeira. Vamos pelo FM, pelo canal do YouTube, levar para você mais personalidades do esporte e as suas demais derivações. João Bandeira, hoje temos uma derivação que caiu do esporte para outras áreas culturais, enfim, né? Como é que nós podíamos classificar isso? Tudo bem? Boa tarde, Lucas. Prazer retornar ao programa aí, dando continuidade a esse nosso projeto, que o primeiro passo me pareceu bastante interessante, né? A gente tem observado aí que os encontros têm sido bem produtivos. É uma alegria receber o Brentano, amigo de longa data, e como tu bem disse, a gente sempre pega um viés inicial, né, de como a pessoa começa a dedicação numa carreira e muitas vezes diversifica, né? Aí, e eu acho que essa também é uma característica do programa, né? A gente pretende trazer aqui pessoas que não atuam pontualmente durante um longo período fazendo uma coisa só. Não, é as experiências de vida, né? A gente traz aqui pessoas que já viveram situações que possam nos trazer de alguma maneira algum aprendizado. Eu acho que essa é a ideia. Marcelo Brentano, vamos começar falando do começo. Como iniciou, já que o programa é de esporte, né? Vamos começar falando de esporte. Como o esporte entrou na tua vida? Tu jogava futebol ou como é que era esse negócio? Tudo bem. Boa tarde, Lucas, João. Primeiro, dizer que é uma honra estar aqui nesse programa. Eu acho que ele soma muito, né, e cresce. O esporte precisava de um espaço como esse e parabenizar vocês e o Grupo Popular por estar fazendo isso. Eu não sou um multicampeão, vamos iniciar por aí. Eu não sou um grande atleta de futebol, mas sempre fui um apaixonado pelo esporte. Eu inicio a minha carreira no futebol, e talvez muitos não saibam disso, e no Juventude da Linha Franca, eu joguei... Juventude da Cuba? Da Cuba, isso, mas não como atleta de primeiro quadro, ali no aspirante, depois, e sempre fui um torcedor do Juventude da Cuba, por meus pais morarem por um período na Linha Franca, mas também um torcedor do Gaúcho, né, por ser do bairro Teutônia, jogar na escolinha do Gaúcho, e dizer que lá eu joguei na escolinha, e aí João Carlos Lentz, esse era o nosso professor, para ter as noções básicas há 30 e poucos anos atrás, né? Ter um pouquinho de técnica de futebol. Como domina a bola. Como domina a bola, o que é um lateral direito e o que é um lateral esquerdo, né? E depois disso, eu vou então para o Ju da Franca, a gente passa uma temporada ali com um aspirante, bem novo ainda, e depois eu venho estudar aqui em Languiru, na Escola Gomes Freire de Andrade, e aí sim começa a minha fase de futebol, quando eu sou convidado pelo Fluminense da Westfália, eu, o Luciano Landmaier, o Muck, o Billy Greff e eu de atacante. Então, e o Marquinhos Werman era o goleiro. Então veio um goleiro, um zagueiro que era o Muck, o meio-campista, o 10 era o Billy Greff e eu era o 9. E nós 4 íamos para o Fluminense da Westfália jogar. Então quem nos buscava era o presidente, era o China, e o Osmar do União, que era o motorista, ele que era o cobrador do União na época, ele morava lá também, era o tesoureiro, então eles nos buscavam. Foi a minha primeira experiência num clube, né, como atleta de primeiro quadro. Fiquei uma temporada, eu sou muito grato, muitos amigos lá no Fluminense da Westfália, e daí eu sou contratado pelo Dietmar, meu amigo falecido agora há pouco tempo, né? Dietmar Altmann, treinador. E ele busca eu e o Paraná, eu acho. Sim, o Leandro. O Leandro, isso. Stagamai, né? Eu e o Leandro. Para sermos a dupla de ataque do União da Linha Clara. E a gente vai lá, sai dessa temporada, e aí começa a mudança no esporte na minha vida. E de uma forma geral. Saio e vou jogar no União da Linha Clara, e a gente classifica para eu acho que é uma semifinal, contra o Canabarrense, quando o Canabarrense ainda tem o campo dele abaixo da IESEG. Ele faz essa transferência, né? E nós tínhamos... O União da Linha Clara tinha mais torcida do que o Canabarrense naquele período, porque era um período que muitos não queriam que aquele campo tivesse descido, né? Tinha toda uma função lá, né? E nós viemos para jogar o segundo jogo aqui no campo do Canabarrense, e quando o jogador, que não é o Bet Bola, é o outro Bet, ele era um zagueiro meio-campista, centro-médio, um atleta alto, forte, e
nós fizemos 1-0 aqui no Canabarrense, durante o jogo, eu roubo a bola no meio de campo e ele me quebra a perna, né? Eu fraturo a perna e aí muda a questão atleta. Voltando, nunca fui multicampeão, nunca fui um grande artilheiro, joguei em 2 clubes que eu tenho um carinho muito especial, mas talvez, se eu não tivesse quebrado a perna, talvez seguiria e poderia ser, não um grande atleta, não isso, mas estaria jogando muito mais amador. Quando eu fraturo a perna lá, e aí eu sou muito grato ao pessoal do União da Linha Clara, na época me ajudaram muito, porque daí muda a tua vida, né? Porque tu tem que parar por um período de 6 meses, né? O teu trabalho, tudo muda. E quando tu volta, e aí também tem uma coisa engraçada, eu ia fazer o teste da brigada militar, né? Eu poderia ter sido talvez brigadiano. Olha como são as coisas. Eu tinha a ideia de ser policial. Como a vida muda de rota, né? De rota quando tu quebra uma perna, né? Às vezes as pessoas dizem, quebrei a perna, e o meu foco era ser policial militar. Eu queria ser policial militar, era um sonho meu. Quando eu quebrei a perna, perde a inscrição, perde, na verdade, o teste físico já, né? Já tinha feito a prova. E tudo é diferente há 30 anos atrás, né? Não é a mesma coisa como hoje, né? Tudo era mais difícil. Mas ok, aquilo era só um sonho de ser policial, aquilo não era o objetivo, não quer dizer que eu passaria, não quer dizer que eu seria, né? Mas tinha chance. Mas aí quebra a perna e aí tu volta, depois de estar curado da tua fratura, tu tem medo de ir pro jogo. Será que não vou me quebrar de novo? Não medo de enfrentamento, mas medo de se fraturar de novo a perna, eu vou ter que parar mais meio ano, e como que vai acontecer? E nisso, eu sempre fui um apaixonado pela arbitragem, vem a questão de, quem sabe vamos pro apito, né? Eu era jovem, um árbitro muito jovem, e vamos lá. Daí na época tava o Pive, tava o Kisha, o Wilfried, e vinha a Liga Hamburguesa, né, de Novo Hamburgo, do Schuck, vinha para cá fazer arbitragem. E eu comecei a trabalhar com arbitragem aqui, então eu migro do futebol como atleta e me transformo em árbitro de futebol. Começando nas bandeiras, depois fazendo aspirante, depois fazendo o primeiro quadro. E depois fazendo salão, fazendo futebol 7, e trabalhei e vi que era uma maneira de ganhar dinheiro, que era uma profissão. Não era só pelo amor ao esporte. Talvez no futebol eu não ganharia esse recurso que eu estava ganhando como trabalhando na arbitragem, né? E aí tinha poucos árbitros de futebol de salão, e aí eu tive grandes professores. Nosso amigo João conheceu o Vomberto Teixeira, né, já falecido também, super árbitro, e eu tive escolas muito boas, né? Eu trabalhei com muitos árbitros da Federação Gaúcha de Futebol de Salão e também de futebol de campo. Então, eu estava com... Quando a gente fala, né? Nós trouxemos o Carlos Eugênio Simon para cá. A gente trouxe ele para cá para dar uma palestra quando nós iniciamos. Então, eu acho que o empreendedorismo começa lá no passado, quando a gente fala em esporte, né? Quando a gente traz o Bagatini, que era um dos grandes professores da Federação Gaúcha, junto com o Mocelin, e também o árbitro, para fazer essa palestra para nós, quando a gente traz o Simon para cá, né? Quando a gente traz ele para cá e traz essa palestra e traz 20, 30, 40 pessoas que se tornariam árbitros depois aqui da região, acho que esse foi um outro pulo na minha carreira. Quando eu saio do futebol, né? Tu vai do futebol, tu vai para arbitragem, dentro dessa arbitragem nós começamos a qualificar colegas, amigos, para criar uma liga nossa também aqui. Então nós trabalhávamos primeiro para o Schuck, fazíamos arbitragem de futebol de campo aqui, onde ele trazia um ônibus de árbitros de Porto Alegre para cá. E depois nós começamos a introduzir árbitros locais aqui e fazer essa parceria. Mas foi o nosso primeiro encontro com o Simon ali que fez com que a gente... Eu me lembro, eu estava nesse encontro. Isso. Nós fizemos lá na... Acho que o João também estava. Foi lá no City Couch. City Couch. E daí lá surge essa questão toda da arbitragem aqui na nossa região, né? De nós aumentarmos isso, de melhorarmos e qualificarmos. Nós tínhamos muitos encontros de arbitragem. Fizemos teste físico aqui, que nem da federação, lá no Colégio Teutônia, no tempo que nós tínhamos esses 40 árbitros aqui, porque nós buscávamos, não vou dizer uma excelência, mas tentar errar menos, né? Quando árbitro de futebol. Então nós tínhamos algo diferente. Obviamente, tempos diferentes,
jogos diferentes. Eu sempre digo, hoje é fácil de apitar um jogo de futebol aqui no nosso amador. Não é difícil. Já era muito mais difícil. Já era muito mais pegado. E nós não é que ele era de brigas, não é isso. Mas ele era muito mais pegado, ele era muito, eu vou usar a palavra, muito mais violento. Ele era muito mais de contato físico na época. Então ele tinha que ser muito mais disciplinador. Hoje os atletas, antes já se conheciam, mas hoje já jogaram em vários clubes, é uma nova geração, há um novo tipo de futebol, há novas lideranças. Eu acho que isso também faz a diferença. João, tem que interromper, porque senão senão eu vou falar, Brentano só ele eu engata falar. e vai, né? Não, só um complemento aí dessa ideia. Eu acredito que a gente tem várias restrições a algumas coisas que a tecnologia trouxe, né? Principalmente para essa juventude, que não passaram por essa transformação. A gente, apesar da diferença da idade, um pouco mais, um pouco menos, mas a gente viu a transformação do mundo analógico para o mundo digital. A gente observa que antes... Eu tenho situações de lances do amador que a gente gostaria de eternizar e tu tem que buscar uma gravação em VHS e aí tu tem que transformar ela hoje para um outro modelo e é um imenso de um trabalho. E hoje não, hoje acontece tudo ao vivo, né? Agora a gente tem equipes de criança jogando e o jogo sendo transmitido ao vivo, né? Sim. Eu acho que isso inibiu também a questão disciplinar, porque hoje não tem como tu brigar com a imagem, Isso. né? Então tá acontecendo um jogo e a arbitragem antes ela estava solitária, ela dependia dela e do planejamento caso alguma coisa desse errado, como seria para sair, ser resgatado. Hoje está sendo transmitido, Isso, né? isso é a diferença. Eu acho que tudo muda, né? A gente mudou. Estamos falando de 30, 20 anos Sim. atrás, né? E mudou. Então o futebol era muito mais pegado. E aí vai quando a gente vai para arbitragem. Daí eu fiquei um bom período aqui primeiro com a Liga de Novo Hamburgo, depois se criou a Liga Teutonense de Futebol. E depois eu saio daqui e vou trabalhar em Montenegro, para a Liga de Montenegro. Eu me afasto um pouco aqui da Liga de Teutônia e vou trabalhar em Montenegro por 2 temporadas lá. E lá eu conheço o Leandro Alflin, que é um grande amigo meu, e que me convida para fazer parte da arbitragem de categorias de base, né? Então ali eu encerro a minha trajetória como árbitro quando eu vou trabalhar só com categorias de base, apitar competições de categorias de base. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui, se me permite, João, quando tu fala isso da transmissão. Nós tivemos ontem... Logo eu vou pegar o nome da pessoa, ele cuida do marketing do Grêmio, né? Eu sou conselheiro estadual de cultura e a gente está buscando... Imagina que dentro da cultura nós estamos vendo como trabalhar as redes sociais e a gente busca no esporte, como a cultura e o esporte estão ligados, né? E ele falava ontem sobre a questão das transmissões, porque o futebol, para tu transmitir os atletas profissionais, a categoria principal, vamos chamar assim, ela custa, né, tem os direitos de imagem. Então, o que o Grêmio, o Inter e essas estão fazendo? Estão transmitindo os de sub-13, sub-11, sub-14 e também o feminino. Por quê? Porque ajuda também aos pais que estão distantes, a transmissão dos pequenos, ajuda para os olheiros, ajuda para o clube. Então tu tem todo e essa transmissão ela vem e muito forte, e esse representante ali do Grêmio falava sobre a questão do feminino, do futebol feminino, como impulsionou, como fortaleceu. Então, é isso, vai se buscando saídas também dentro do esporte, né, através da transmissão, que ajuda na questão, que ajudou no amador na questão da violência, né, que melhorou, não é que era uma terra sem lei, também não era isso, né, mas que facilitou muito, né. Então, só queria fazer esse complemento e dizer então que eu vou para a categoria de base e depois da categoria de base, quando eu estou apitando, eu lentamente eu saio dessa parte do esporte e vou para a área cultural. E você, Brentano, tem uma parcela bem importante da vinda da Copa Teutônia. Essa tua conexão da arbitragem da base é a tua conexão com o Rubens e o Alex para trazer a Copa à Teutônia? Isso. Quando eu vou a Montenegro trabalhar com
com a liga lá de Montenegro por 2 temporadas. Eu conheço o Leandro Alflen, né? E o Leandro me convida para ir a Três Coroas. Tem uma competição lá de categoria de base, há muitos anos também. E ele diz, vai junto comigo, vamos trabalhar. É num período de férias, eu vou de carro, a gente fica uma semana lá. Perfeito. E fomos para Três Coroas, fizemos a competição. Quando nós estamos voltando, o pessoal da liga nos avisa, olha, vai estar tendo uma competição em Montenegro. Vocês vieram da Copinha, vocês querem ficar? Então vocês podem apitar aqui. Era uma Copa menor, lá em Montenegro, aí sim organizada pelo Planeta Bola, pelo Rubens e pelo Alex. E eu faço a final Santa Cruz e Casalar, que é o último jogo do encerramento da competição. Terminei o jogo, todos vão embora. Na época, a arbitragem era paga pelo Planeta Bola em dinheiro, né? Na boca do caixa, como se diz no vestiário. Eles vieram nos pagar, todo mundo tinha ido embora, vamos pagar os árbitros. E eu sentei, eu vejo hoje essa imagem ainda, eu tô sentado no vestiário, assim, na porta do vestiário, baixa a meia, tira a chuteira, e o Alex e o Rubens dizem, aqui em Montenegro foi legal, foi bacana, mas eu não sei se a gente vai ficar, não conectou. Não conectou. E aí eu disse, vocês conhecem Teutônia? Eles são do Paraná, né? São de Curitiba. Vocês conhecem Teutônia? Não, a gente não conhece. Estamos falando de 20 anos atrás. 20 anos atrás, né? E ele disse, não, a gente não conhece. A empresa deles também ainda, iniciando, né? Não, a gente não conhece. Então eu quero convidar. Teutônia tem mais de 20 campos. O Alex sempre diz, eu não vou esquecer, tu dizia, Teutônia tem mais de 20 campos. E 22. E todos com asfalto. E nós se olhamos, fomos embora, disse, aquele menino lá deve estar tentando vender algo que não é, mas tudo bem, a gente vai lá. E eles vieram em maio, na sequência era janeiro, em maio eles vieram para cá. E então era o Braulio também ele também é muito responsável por essa Copa estar aqui. Teutônia sempre tem uma dificuldade quando tu traz uma proposta nova, que as lideranças entendam, né? Parece que sempre alguém está tentando ter uma vantagem. E não é. Nós temos muitos produtos bons que chegam e na questão esportiva, na questão cultural, e às vezes a gente tem que provar 2, 3 vezes, né? Que é um produto legal e é um produto bom. E o Braulio foi uma das pessoas que comprou. Ele estava na época na Secretaria de Esportes e ele disse, não, eu acho que é legal. E ele foi a pessoa que nos ajudou dentro da administração pública na época. Eu acho que o prefeito era o Silvério, e a gente trouxe, e sim, aconteceu a primeira Copa, né? É uma Copa menor, mas sim, foi numa conversa que nós tivemos no vestiário, e a partir de então... Mas e o Rubens e o Alex, eles quando vieram, eles, digamos assim, entenderam a dimensão teutônia que tu tentou vender? Eu acho que a 19ª edição mostra eles mantendo isso aqui. Eu acho que eu acho que sim. Eu tenho certeza, né? Quando eles vêm para cá, eles se encantam, né? Porque nós temos, vamos lá, nós temos um acesso asfáltico em todos esses locais, campos cercados, agremiações maravilhosas, e isso é mérito da nossa população aqui de Teutônia, quando nós falamos em esporte, né? Porque as comunidades, o esporte não é só feito dos atletas. Não é só feito do empresário agora que investe um monte de dinheiro para acontecer. Ele também é necessário, mas é da mulher que frita o pastel, é o cara que coloca a rede todo domingo, é o cara que passa o cal no campo, é o cara que construiu primeiro um vestiário, depois teve que aumentar, aquele que fez um galpãozinho. Eu me lembro lá no Juventude da Fran, quando nós tínhamos os vestiários, eram de madeira, lá no canto, no meio do mato. Isso foi melhorando, então essas estruturas melhoram, e isso é uma questão também da nossa população aqui de Teutônia, que vive o esporte muito forte. E quando o Alex e o Rubens vêm para cá, eles enxergam isso, e já há 20 anos atrás. Imagina como estão as nossas praças hoje, muito melhores, né? Claro, algumas um pouco menos, mas a grande maioria se manteve. Mesmo não jogando no campeonato amador, eles conseguiram se reestruturar com um veterano, com um master, e o futebol vai acontecendo. Então, quando a gente traz para cá essa proposta da Copa Teutônia, que era a Copa Adidas, né? A gente teve essa questão também que a fábrica da Adidas estava aqui. Então, teve vários fatores com que essa competição se tornasse uma grande competição, né? Foram os elementos de bons estádios, da cidade aceitar, de termos um patrocinador aqui na época forte, que dá um boom nessa competição. E eu acho que de todos, né, os desportistas e a própria
a própria Juventus, que é a categoria de base aqui da cidade, estar aqui também, isso também fortalece, isso também ajuda, porque não adianta nós levarmos um campeonato, na minha opinião, levar um campeonato dessa magnitude que se tornou, né, a Copa Teutônia, para uma cidade que não tem uma categoria de base, né, e eu acho que isso ajudou também. Então nós temos uma categoria de base aqui, nós temos campos maravilhosos, nós temos a cidade entendeu, que a Copa Teutônia ela é para a cidade não só esporte, ela é oportunidade para os atletas, né? Ela é oportunidade, e aí ela é oportunidade da forma competitiva e também na forma de social, porque alguns trazem para participar. Hoje está muito competitiva, mas lá no início, muito social. O João lembra disso. Muitas equipes vinham para dar oportunidade aos jovens também participar de uma competição diferente com times que vinham de fora, né? Então eu acho que isso é muito potente. E a cidade traz também, né, essa questão de que, vamos lá, a gente tem 1.500 jovens que vêm para a cidade aqui, né? Todos eles vão gastar. A gente tem filhos, a gente sabe se der R$100 para eles na semana, não vai durar. Então faça um cálculo, se eles gastarem cada um 100 pila. Ah, mas eles comem, eles têm a refeição deles no alojamento, café da manhã. São crianças, gente. Vão comprar o refrigerante, vão comprar o suco, vão comprar uma água com gás, vão comprar um sorvete, vão gastar no comércio local, vai ter a pessoa que vai lavar os uniformes que precisa, porque tu sabe que não vai aguentar todo esse tempo, é o ônibus que vai botar diesel na cidade, é o Uber que vai precisar. Agora, você falou desse 100 pila, se tu olhar assim, 1.500 atletas vezes 100, nós estamos falando de 150 mil? De um dinheiro que não estaria na nossa cidade. De um dinheiro que num período de janeiro que a nossa cidade está parada, não dizer que não vende, vende igual, mas que traz uma empresa para cá e faz uma movimentação de dinheiro, de um dinheiro que não é nosso, e eu estou falando só desses R$100, que essa média para mim ela já é mais alta. É alta. Ela já é bem mais alta, ela já é. E aí nós vamos falar de novo, vamos falar do diesel, nós vamos falar das lavadeiras que já estão esperando. Os pais que vêm hospedar na cidade, né? O feijão e o arroz que é servido e a carne que é comprada aqui na cidade, nos mercados, o leite, o pão, o suco e tudo que vocês avaliarem, se a gente fizer essa conta passa de 1 milhão, entendeu? Sim. De muito mais do que 1 milhão, mas muito mais. E nós já tivemos 3.000 atletas, então vamos ver. E quanto isso cresceu. Quantas pessoas têm trabalhando nessa cozinha que são remuneradas? Não há um trabalho gratuito. Todas elas são remuneradas. Então, eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte dessa história da Copa de Teutônia, porque quando eu trouxe... E toda a arbitragem é local. Entende? Passa por aqui também. Esse dinheiro também, de novo, ele também de novo gira e circula aqui dentro, né? Então, o pastel que aquela comunidade, a água, o refrigerante, o suco, nesses clubes que estão fechados em janeiro, quanto que isso representa para uma entidade? Tem gente que, com esse lucro, reformou banheiros, que eu sei no passado, trocou telas com o lucro dos jogos, porque é um dinheiro que não é de um domingo, que já é bom, mas é que às vezes tem 2 vezes por semana, durante a semana, e que vem 6 jogos, às vezes vai acontecer de ter 12 times lá. Calcula 12 vezes 40 que vem num ônibus, quantas pessoas circulam lá, quanta água, quanto refrigerante que vai, sabe? Então eu acho que a Copa Teutônia, ela é muito importante para a cidade de Teutônia. E lá lá na porta do vestiário, quando eu trouxe ela para cá, eu queria que realmente Teutônia tivesse uma competição, sabe? Eu pensava, nossa, isso aqui acontecendo aqui em Montenegro, imagina em Teutônia ampliando isso, né? Olhando para isso de uma outra forma. Então eu fico muito feliz e muito grato, e a gente tem uma amizade muito grande, daí vira uma amizade, né? O Rubens e Alex, né, são hoje meus amigos, a gente comemorou o 20º churrasco, né? A gente fez a 19ª copinha, mas a gente faz o churrasco anual, onde a gente recorda, né, tudo que vai acontecendo. E a gente tem, inclusive, novidades aí para a 20ª Copa aí, que a gente pode falar também. Bom, João, nós já estamos chegando na hora do intervalo. Tu quer deixar o tema de casa aí pro Brentano para depois do intervalo? Não, eu acredito que a ideia, assim, que me surge nesse momento é que a gente está falando 20 anos, né? Mas houve uma determinação no sentido de estabelecer um propósito, trazer a competição para cá, e a gente às vezes tem uma visão estreita do que está acontecendo no momento, naquele jogo, mas é muito maior, né?
exige tempo. São 20 anos para chegar no nível que chegou agora. E aí eu gostaria de propor esse questionamento. Ele trabalha com a arte também, ah, da necessidade de paciência de ver a semente brotar, né? Seja no empreendedorismo, seja no esporte, seja nas artes, porque o que eu vejo? Parece que houve uma aceleração, não sei se é um fenômeno pós-pandemia, mas que existe uma necessidade de resultados imediatos em tudo que se faz. Uma empresa demora para se desenvolver, né? É um orgulho. Eu participei dessa reunião lá na frente do ginásio da Católica, onde foi dado o pontapé inicial do planejamento para fazer a primeira Copa Teutônia. E eu vi o que foi feito a partir daí. Houveram momentos, não é linear, houveram os momentos de maior e de menor dificuldade, mas leva tempo. Imagina alguém chegar agora aqui e dizer assim, ó, eu vou fazer uma Copa piazada, tá? E não é a mesma coisa. E às vezes as pessoas não percebem isso. Se está falando aqui não de um projeto futuro, está se falando aqui de uma realização concreta ao longo desses últimos 20 anos. Então é preciso ter essa paciência. E os diferentes grupos políticos que passaram no poder pelo município de Teutônia ao longo desses 20 anos, nenhum deles teve a audácia ou a coragem de tirar a Copa ou dizer ou fechar as portas para a Copa. Todos entendem e veem e valorizam a Copa. Depois do intervalo nós continuamos com Marcelo Brentano no Entre Linhas. Voltamos para o segundo bloco do Entre Linhas deste sábado, recebendo hoje o João Bandeira e o Marcelo Brentano. João, tu lançaste alguma conexão arte com esporte, né? Tu, enquanto professor, eu vou te perguntar e pergunto para o Brentano também, eu acho que é legal esse debate. Vocês fizeram curso para interpretar encenação teatral de atleta? Vamos fazer uma coisa mais descontraída, porque eu acho que às vezes tem encenação teatral. Hoje, Brentano, se tu pensar enquanto árbitro, tu enxerga encenações? Eu sou formado em artes cênicas, né? Então eu sou formado em teatro, então eu vou enxergar hoje. Eu queria ter essa formação quando eu era árbitro, né? Eu acho que seria diferente. Mais útil. Mais útil, é. Mas eu quero responder o João, antes do intervalo, ele fala sobre essa questão de pular etapas, né? Na arte e na cultura também, a gente precisa ensaiar para ter um resultado, a gente precisa ensaiar no palco. E um ensaio não é um ensaio que eu vou uma vez lá e já vou achar que eu estou na Globo, ou vou achar que eu sou um grande ator, ou que eu já vou ganhar um Oscar. A gente precisa ter e entender que um ator, um artista, um músico, um bailarino, ele precisa ler muito, estudar muito, ter técnica e passar por várias etapas e começando novo, até chegar a um lugar de destaque dentro da área cultural. E isso serve para o esporte. Quando tu começa lá, claro que vai ter um ator mirim que vai despontar na Globo. Olha o que eu falo, um ator mirim vai despontar na Globo. Um atleta de base vai talvez ter um contrato pré-assinado já com um Barcelona, com uma equipe lá, mas isso vai ser um atleta, que talvez vai conseguir pular fases ou não. Ele vai talvez só pular de local e vai ter que fazer as mesmas atividades. Quando eu digo esse mirim, ator mirim que ele vai para a Globo, talvez ele vá para um papel principal, mas ele vai ter que voltar para cá e passar por tudo isso de novo. Ele vai ter que estudar, ele vai ter que ler, ele vai ter que até que ele chega numa competição, até que ele chega no palco. Assim funciona também na questão do esporte. E o João tem um conhecimento, né? Quem sou eu? Mas a gente percebe isso e a gente entende isso, que tu precisa treinar, que tu precisa estudar, que tu precisa passar por vários momentos dentro do futebol até que tu se torna um atleta. Porque às vezes tu pode ser o cara
dentro da categoria de base. Tu pode ser o melhor jogador da categoria de base. E talvez tu nunca seja um atleta profissional. Recentemente eu vi reportagens, né, de vários ex-atletas da dupla que eram grandes promessas e que Isso. não Então, deu nada. Eu vejo, curiosidade até, eu estava vendo hoje de manhã a notícia, o Wagner Moura, né, vai concorrer ao Oscar, Ao Oscar. melhor ator. Quantos estrangeiro. anos dele? Ele tem 49, em junho faz 50 anos. Quer dizer, eu me recordo, quando o ator tinha 50 anos, eles consideravam veterano. Né? Ele está no auge, com 50 anos. Da mesma maneira que a gente se lembra do filme aquele do Macaulay Culkin, né? Sim. Eu Esquecer de Mim. Ele, naquela idade, ele era Um top, fenômeno. um fenômeno. Agora, ele não virou, claro, continuou trabalhando tudo, mas não virou o Robert De Niro, né? Isso, Nem Brad isso, Pitt, nem isso, outros é isso. tantos. O Brad Pitt, o Brad Pitt, inclusive, bem famoso aqui no nosso estado, né? Foi uma boa lembrança, né? Mas é isso. Nem todos vão. E isso as pessoas têm que entender também, né? E quando a gente fala, eu sou prof de alunos de base, vamos chamar assim, né? Sim. Mas dentro da área teatral, onde as mães e os pais às vezes acham que os filhos estarão na Globo. Né? Então, isso tem que ter esse entendimento também por parte dos pais. Que eu sei que também que muitos que vêm para jogar numa escolinha, numa categoria de base, acham que eles estarão no Grêmio, no Inter, ou estarão em São Paulo. Não que não estarão. Não que não estarão. Mas para chegar lá, não é porque eu tenho dinheiro, não é porque eu tenho um filho de olhos verdes, não é porque eu venho em todos os ensaios, ou em todos os treinos, ou em todos os jogos, se tu não tem a dedicação e tu não pode pular a etapa. Isso tu tem que ter todo um ensaio, tu tem que conhecer de figurino, tu tem que conhecer de maquiagem, tu tem que conhecer tudo. Assim como no futebol. Tu tem que conhecer não só do jogo, tu tem que ter técnica, tu tem que ter respeito, tu tem que entender de arbitragem, tu tem que entender de regra de jogo. Senão tu vira... O talento sem trabalho é um desperdício. Isso aí. Né? Porque imagina, se tu não tem o talento, não é um desperdício. É uma tentativa. E né? tu vai te Tem esforçar. lugar para esses? Tem lugar para esses também. Né? Agora, a questão maior é justamente essa, não desperdiçar o talento, às vezes por ser afoito. Né? A gente conversou alguns casos bem clássicos. Né? Existe uma transformação, uma maturação. Né? A voz do menino não é a mesma voz do homem. Né? E aí, mais vocês que entendem muito mais do que eu dessa área, você sabe muito bem que muitas vezes o cantor mirim não consegue reproduzir o sucesso depois, porque existe uma transformação, da mesma maneira que depois de maturado, a força de um menino às vezes não é suficiente para suportar a carga de treinamento, a intensidade de um atleta de alta performance depois de adulto. E isso é genética. Então, nós somos uma espécie que passa por um processo natural, seletivo de evolução. Alguns de nós vão ser mais inteligentes, alguns vão ser mais rápidos, alguns vão ser mais fortes, e a gente tem que aprender a surfar a onda, né? A gente não faz a onda, a gente aprende tem que a surfar. Eu acho que a gente tem que entender, né? É isso, o João fala do cantor, né? O cantor com 12, 11, 13 anos, às vezes explode. Daí ele chega aos 18, 20 anos, ele tem uma mudança de voz que atrapalha ele. E não quer dizer que ele não era bom, ou que ele não vai continuar a ser bom. Mas ele precisa se entender o seu corpo, entender como ele vai melhorar através de base de treinamento, e que talvez ele tenha sido o cara lá e talvez ele não consiga repetir isso aqui. E isso tem que ser entendido por família, tem que ser entendido por clube, por dirigente, mas principalmente pelo menino, por essa pessoa. E encontrar o nicho, né? Porque, por vezes, se ele não vai ser um atleta de ponta num grande clube do futebol mundial, pode ser dentro do nível nacional, de uma Série B, dentro do teu estado,
ou então no futebol amador. Isso. Falando do futebol, muito se fala em trabalho, né? No esporte, João, a gente vê, o resultado não saiu, né? O resultado placar não sai. Então, temos que trabalhar mais, temos que melhorar o trabalho. Mas o trabalho está sendo bem feito, logo o resultado vai vir. A gente olha no teatro, nas artes cênicas, trabalho, 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 resultado de palco. Indiferente se teve algumas pequenas falhas ao aplauso e o reconhecimento da plateia. No esporte estaria faltando um pouco esse reconhecimento da plateia, que o resultado placar é uma parte apenas do processo? Eu acredito que sim, né? Dentro do teatro, como não há uma competição, né, eu não compito, não vou competir com um outro, né? É um pouco diferente, mas eu acho que falta sim, porque dentro do teatro também há falhas. Às vezes tu ensaia, tu trabalha e aquele espetáculo, no olhar do diretor, tá muito abaixo do que deveria ser entregue. Isso é bem comum. E aonde o diretor vai lá no camarim, não no vestiário, e vai sacudir, que nem sacode o treinador, às vezes, e precisa falar com a sua equipe. Entende? Só que o reconhecimento vem pelo trabalho, pela dedicação. E às vezes há uma falha, às vezes há um esquecimento de uma fala. Acontece, mesmo no profissional. Eles resolvem, eles vão buscar, eles vão ir atrás para tentar resolver, mas há o reconhecimento pelo trabalho. E às vezes no esporte há só um reconhecimento pelo placar. Não por uma história que vem sendo construída, não por um trabalho que vem sendo bem feito e que às vezes num dia ruim do árbitro, talvez num dia ruim do goleiro, talvez no dia ruim do zagueiro ou num dia iluminado do atacante, todo aquele trabalho é colocado em xeque num 1-0 que tu diz, nós jogamos 85 minutos massacrando e aí não entrou uma bola, não é nem entrar na área, nós entramos, cabeceamos e não entrou, porque o goleiro estava iluminado. Aí entra a questão do repertório, né? Por isso de não pular etapas. Isso. Porque às vezes tu tem talento, mas tu não forma o teu repertório pessoal. E aí tu tem que encontrar soluções, é justamente quando tu não tá no dia iluminado. Aí tu busca a nível de trabalho o que tu já fez e automatizou pela repetição e que te dá condições de tomar a melhor decisão para aquele momento. E aí tu passa a ser uma pessoa importante. Eu coloco um outro aspecto, Brentano. Tu tem lidado bastante com orquestras, né? Uhum. Música agora. Eu não deixo de encarar uma equipe de futebol, de voleibol, de basquete, como sendo uma espécie de orquestra. Só que o que eu gostaria é que houvesse um entendimento diferente de que numa orquestra, a orquestra vai ser maravilhosa se tiver grandes músicos, instrumentistas, mas que eles estejam afinados, né? Então ali se busca o coletivo, né? E no esporte, eu percebo que, por vezes, aqueles que só se aproximam naquele período em que o filho está na idade de praticar o período de escolinha, digamos. Tá? Eu trago esse exemplo porque é o que eu mais atuo. Se busca o destaque individual. A orquestra ela não vive de solos, né? O time não vive só de um, é o coletivo. E esse é o trabalho social que a gente fala às vezes não explica, que é tu aprender o convívio com o outro que é diferente. Aceita, respeita e encaixa na maneira de ser do outro. Isso é na orquestra, isso é no esporte e isso liberta. Porque quando o ser humano, na idade que for, aprende a conviver com o diferente, ele deixa de ignorar. Que é, eu acho, a grande luta nossa, até nesse programa. Que as pessoas possam deixar, por opção, de ignorar outra maneira de pensar, né? O Brentano, provavelmente, de 30 anos atrás, não é o mesmo Brentano de hoje. Nós sofremos transformações, né? O Lucas não é, o João não é. E eu vi o exemplo ali que tu colocou e eu vou citar um só, né? O Billy, né? O Billy jogou futebol
contigo, o Billy trabalhou conosco na Juventus, ele se formou em Santa Maria em Educação Física. Hoje o Billy está em João Pessoa, na Paraíba, depois de ter vivido vários anos fazendo mestrado na Inglaterra. Então, um menino daqui, morador, criado aqui em Languiru, Billy Greff. Então, o Billy vem no final do ano, nos visita, a gente conversa, ele traz novidades, as tendências que estavam lá fora, agora mais no norte e nordeste do país. A gente faz essa troca, a gente aprende, né? A gente... Não fecha os olhos. Não fecha. E é isso que eu gostaria que vocês colocassem, né? A transformação necessária e saudável de aceitar que as coisas mudam, né? E que aquele João que incomodava na beira do gramado, hoje é o João que apaga o incêndio. Que o Brentano, que tinha que defender uma posição de um lance que muitas vezes tinha uma interpretação equivocada, hoje não pode brigar com uma imagem, mas isso não quer dizer que vai mudar o mundo, voltar atrás. Não, a gente só reconhece que as coisas acontecem muitas vezes à revelia da nossa vontade, aceita e tira algum tipo de lição, né? É isso que eu proponho, porque tanto o pai do talento vocal, instrumental, esportivo, quanto nós que já estamos com uma certa rodagem, nós temos que assumir a condição de adulto e ver que passa muito rápido e nós estamos orientando crianças e depois para eles não dá tempo. Expectativa de vida hoje próximo dos 80 anos. Muda alguma coisa no tempo que se é criança? Não muda. Aumenta lá na ponta. Aumenta que era 60, depois 70, agora chegando perto de 80. Mas a fase de criança... A fase de criança não muda. É a mesma, né? E é isso que o pessoal tem que se ligar. Cara, o que tu fizer com o teu filho nessa faixa etária, depois vai ser muito difícil remendar. Isso. E o que o João traz, eu sou professor, o João é professor. Antigamente, como funcionava com os professores? Eles ensinavam e nós aprendíamos. E não é mais assim. Hoje nós aprendemos em conjunto. Nós ensinamos, mas aprendemos muito. Então nós nos transformamos. Há 30 anos atrás, a gente se transformou muito. Todo mundo... Tem gente que transforma para o bem, tem gente que também se transforma para o mal. Mas não vamos achar que todo mundo evolui para o bem, né? Que bom que a gente está tentando evoluir para o bem, né? Potencializar o erro é uma catástrofe, né? Isso aí. Mas é isso. Quando tu fala em orquestra, eu sempre trago, quando tu trabalha em grupo, como uma engrenagem de um relógio, né? Que ela é importantíssima. Um relógio lá dentro tem um maquinário e várias engrenagens e a gente precisa uma da outra. E quando a gente fala em criança... De novo, não vamos usar só a palavra atleta. Claro que é importante pro time, para tudo, para autoestima, é um atleta, mas não se esqueçam que são crianças. E tudo que nós ensinarmos para eles, da maneira boa, da maneira correta, ok. Mas se a gente plantar coisas boas, colhe coisas boas. Plantou coisa ruim, vai colher vendaval. E o exemplo, né, Brentano? Às vezes se tenta, através do discurso, convencer, mas aí é só observar as ações e tu identifica que o discurso é completamente diferente da atitude. O professor, né, o técnico ou o diretor de teatro, olha, façam assim, assado e tal, orienta, tom de voz legal, bacana, e na beira do gramado, ou então no ensaio, esbravejar e tal. Gente... o exemplo, né? Isso, acho que tem que ter uma cobrança. Sim. Eu acho que, né, não pode simplesmente... Não dá paz e amor, né? Não se vem a passeio. Não se vem a passeio, né? Se vem para uma competição. Mas ok, eu vou usar de novo a palavra não atleta e sim criança. Aí nós estamos falando de uma certa idade. Depois eles vão crescendo, vão amadurecendo, a pegada é mais forte... Vão ter que entender o seu corpo, vão ter que entender se o rei da base é o rei do amador, ou se é o rei lá na frente, se ele vai continuar sendo rei ou se... Né? Porque às vezes os pais e a torcida também transformam o menino no rei, né? Tem isso também. Às vezes nem é tudo. E hoje esses aparelhos aqui potencializam também muita coisa. E aí depois, olha só, olha aqui. E aí há um deslumbramento que o João usa muito. Isso, e às vezes a gente... esse cara eu achei que ia dar certo.
Uhum. Vocês não ouviram isso muitas vezes? Sim. Nossa, aquele guri, ele jogou, porque às vezes tu também viu uma partida dele, né? Tu viu ou 2, 3 lances, ou ele fez um ano bom, né? Ele fez uma temporada boa, daí não se cuidou, e daí ele se abandonou, e daí ele não veio, e daí o pai tinha mais vontade que ele estivesse no campo do que ele, que tem isso também, né? Tem que entender Sonho do pai ou sonho do guri. É a projeção, né? É A isso. projeção. É Outra isso. coisa, né? Relógio parado 2 vezes ao dia, ele tá no horário certo, né? Então, se tu fizer o DVD do relógio, tu apresentar só esses 2 momentos, Isso. é 100% de É acerto. 100%. É isso Então, aí. assim, Essa analogia eu não tinha escutado aí, não, mas ela é interessante, né? Se eu pegar as 9 e as 9, tá valendo. perfeito, Tá perfeito, tá parado tá ali, né? Então, Só pegar o lance perfeito tá valendo, né? Mas, tipo, quantas vezes. Aí, João, antes você tocou num ingrediente interessante, né? Vai fazer o lance perfeito, mas tem dias que não dá certo. Uhum. E aí, como tu vai compensar? Vontade. É muito. Suor. 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 Trabalho. Tudo passa por trabalho. Dentro das artes cênicas, dentro do teatro, dentro de uma orquestra e dentro de um time de futebol, de uma categoria de base. Tudo passa por trabalho. Ninguém quer só ensaiar no teatro. Vamos ensaiar. Beleza. Vamos ensaiar. Uma hora ele vai bater na minha cantar. Nós queremos um palco? Nós queremos jogar? Assim é na categoria de base ou num time. Ninguém vai só treinar. Eles querem competição. Muito bem, mas para ter competição, eu tenho que estar pronto. Eu digo para meus atletas, vamos para um festival de teatro, onde estão os top. Ninguém vai para apanhar. Se nós vamos entrar para mostrar por que nós viemos. Nós vamos ganhar? Não sei. Mas que nós vamos estar preparados para ganhar, nós vamos. Aí é outra questão. Pode ser que o outro está melhor que nós. Mas nós temos que... Isso passa por dedicação, por treino, por ensaio. Passa por ali. Não há outro. Porque tu vai dizer, não, mas não é tudo isso. Tá, mas se não fizer isso, aí mesmo que não vai ter. Aí mesmo que não vai ter resultado. Eu não posso deixar passar essa tua última fala, porque eu achei muito interessante. Tu quer ver, ó? Tu não vai pegar uma equipe de teatro e levar para um festival e dizer depois que terminou e que tu não foi bem, que tu foi só para participar. Não, jamais. Então, isso também é outra coisa que eu Jamais. observo. Quer ver? Ó, quando uma equipe está se preparando, ninguém sabe o resultado, né? Vamos usar o exemplo de clássicos, né? Muitas vezes um time está melhor, nitidamente, e no clássico reverte. Por quê? Porque o outro entrou com uma atitude anímica diferente. Exemplos né? recentes. O que que eu observo? Eu observo que muitas vezes se diz que está fazendo uma coisa e na realidade se está fazendo outra, né? O resultado de campo não é a única variável a ser observada. Não, mas é uma delas, né? Então isso também é outra coisa. A régua que se está usando para medir isso tudo, né? Uma criança é uma criança, ela tem que brincar. Uma criança com 7, com 8, com 9 anos, e nós tivemos exemplos aqui de profissionais de clubes, né, consagrados que estão dizendo a mesma coisa. E eu vejo também hoje a exposição nas redes sociais de crianças que atuam até com os próprios pais em alguns quadros que viralizam, e isso é monetizado, né? Os pais terminam ganhando dinheiro em cima da imagem dos filhos. Isso é outra coisa que é uma reversão de tendência, né? Sempre eu via os pais se preocupando em criar os filhos. Hoje, em alguns momentos, a gente vê a exposição, agora parece que está sendo mais regulamentado, né? Já deu ano passado exploração, né? Da imagem, botando lá, é no TikTok, é no YouTube, é no canal, e a gente fica pensando, será que isso vai fazer bem para esse futuro adulto? Será que ele vai conseguir trabalhar bem isso depois, né? Porque não era o momento dele estar brincando. Então, são tudo questões bem relevantes que a gente levanta aqui e que a gente termina de uma maneira geral, chegando à conclusão que, independente do setor que tu estiver atuando, o que a gente precisa mesmo é ter a consciência da educação que a gente está dando, né? De tipo de adulto que tu está criando, né? Eu tenho
é uma formação que vocês sabem, provavelmente o nosso ouvinte também, se nos conhece, sabe, a gente prima muito pela disciplina, por uma questão de formação pessoal. Eu tive 7 anos como tenente temporário no Exército e a gente pegava todos os anos, tu era um ano mais velho e a meninada que entrava tinha 19 anos. E eles não estavam ali muitas vezes voluntariamente. E tu tinha que conduzir e aprender a trabalhar com o grupo. E tu terminava, no fim, tendo grandes amigos. Amigos por uma vida inteira. E não era molezinha. Só que a gente aprende a respeitar. A respeitar. E aí, tu te depara com algumas situações que hoje o pessoal está passando um pouco por cima. Quer ver? Tu precisa chamar a atenção de alguma coisa, tu tem que corrigir. Né? Não dá para ir só no elogio, no reforço positivo. Às vezes tu tem que dizer, olha, não é por esse caminho, vai pelo outro. Mas para elogiar, tu pode elogiar em público. Agora, para te chamar a atenção, se tu expor uma criança, tu pode gerar um trauma e ela pode desistir da atividade em função disso. Porque hoje eles são, de certa forma, artistas. Né? O praticante do esporte, o pequeno ator, né, a pequena atriz, eles estão se expondo, mas eles não sabem o que vem do lado de lá, né? E isso eles vão guardar. Eles, às vezes, vão se retrair. Né? A gente está deixando boa parte da colheita na estrada. A gente está perdendo isso. E é por questões, assim, de como conduzir. Não é mais a época de gritaria mesmo. Não. Né? Tu tem que orientar. Agora, orienta em separado, corrigindo, dando o reforço positivo, não deixando de apontar os erros cometidos, e se for para elogiar, elogie em público. Mas ninguém pode se emocionar demais com terra arrasada no caso da crítica e como se fosse a explosão, a exceção no caso do elogio. Né? Eu acho que isso que é o grande desafio da nossa época. Equilíbrio. Brentano, chegamos no fechamento. Te agradecer demais aí por aceitar esse desafio para bater esse papo e misturar arte e esporte. Tá certo. Eu que agradeço. Lá no início eu já falava sobre o sucesso desse programa, né? Eu acho que vocês têm aqui, e aí eu já vou deixar uma sugestão, eu acho que vocês precisam pensar em redes sociais para os clubes. Isso é um tema muito legal. A gente fala muito disso, né? Mas é uma sugestão de como os clubes, como as entidades poderiam, tem que, né? Ninguém precisa nada, mas vão melhorar. A gente precisa entrar nesse mundo da internet, né? A gente precisa entender o TikTok, a gente precisa entender o Instagram, a gente precisa entender o YouTube, como isso pode potencializar o clube. Isso é uma das coisas que eu queria deixar como sugestão para vocês. E uma outra sugestão que eu queria trazer para vocês é pensar sobre a melhor idade, o esporte na melhor idade. Talvez não seja esse canal, mas eu tenho ainda um sonho, talvez está no meu escopo ainda de fazer. Teutônia tem o câmbio, né? Que antigamente era o Nilcon, né? Isso. Quem era o atleta? Eu era ruim no vôlei, mas eu era ótimo no Nilcon, porque eu podia segurar a bola, né? Claro. Então era mais fácil para mim. Mas eu sugiro que, eu quero trazer isso, quem sabe talvez em uma parceria até no futuro com a Juventus, de nós olharmos para a nossa micro-região, para o nosso vale aqui e trazermos, tem muita gente que quer ter esse esporte. De forma social, não competitiva, mas também competitiva, porque ninguém quer só treinar na Associação da Água. E aqui na PDL aqui, nós temos 2, 3 times que jogam no câmbio da melhor idade. E a gente já fazia competições, porque Poço das Antas faz, Estrela faz. Quem sabe nós fazermos uma parceria e trazermos esse elemento, porque nós também vamos e estamos envelhecendo. E por que não de uma forma saudável? Muitos vão continuar jogando bola, muitos vão ficar batendo uma bola, mas tem aquele outro olhar para o campo. Então isso também eu trago como sugestão. Quero agradecer mais uma vez, João, Lucas, ao Grupo Popular, agradecer aos meus ex-clubes, União da Linha Clara, ao Fluminense da Westfália, o Ju, também ao Gaúcho, pela parceria de sempre, e dizer que estou aberto aí para poder auxiliar, desejar sucesso a todos. Muito obrigado. Obrigado, Brentano. Muito bem, fechamos nosso Entre Linhas de hoje. Até o próximo sábado.